O jogo do São Paulo acabou agorinha, acabou de acabar. A gente está acabando de fazer a edição, já a gente vai falar. 3 paulistas em primeiro, surpreende, Celso? Não, não me surpreende não, Flávio. Boa noite, amigos. O Palmeiras eu acho que já era esperado pelo elenco que tem. O Santos, que a gente nunca valorizou muito o elenco que tem, mas tem um técnico, para mim, foi um grande acontecimento do futebol brasileiro nesse ano e que está fazendo o time jogar bonito, quebrando até paradigmas, crenças de que, e provando que técnico faz total diferença. E o São Paulo já vinha numa certa evolução, no Campeonato Paulista, com o Cuca. É um bom começo dos 3, não me surpreende, não. Corinthians que me decepciona um pouco. Achava que poderia também estar um pouquinho melhor do que está. Mas os 3 ali na frente não me surpreende, não, Flávio. Ô Chico, tem dor de cotovelo dos outros técnicos com relação ao São Paulo ou não? Olha, Flávio, é evidente que sim, né? Porque o São Paulo está bem pra caramba. E outra coisa, introduziu um futebol diferente. Não é o mesmo futebol que se jogava no Brasil. Tanto é verdade que até o Corinthians, no sábado, se mostrou mais ofensivo, né? Tudo bem que veio o entrosamento, o time do Corinthians teve vários jogadores substituídos aí, é uma nova safra, mas mesmo assim o Corinthians atacou muito, criou 5 chances de gol e não conseguiu fazer nada. Mas é um Corinthians diferente, é um Corinthians que, sem dúvida nenhuma, tem chance também de chegar. Agora, quanto ao Sampaoli, no Santos, ele vai dar certo, como já deu. Agora, com certeza pode chegar ao título. É um dos candidatos a chegar ao título. Também acho, porque quando você começa a andar, lembra do Corinthians? Ninguém acreditava nada e vai fazendo ponto, e daqui a pouco a coisa pega. Miller, o Cuca tentando novos sistemas, hoje mesmo teve que mudar o sistema de jogo. Quanto tempo demora para esse time de São Paulo pegar uma cara? É a sequência de jogos, Flávio. Tem os 2 atacantes que não jogaram, né? Pablo e Pato. Quando tem desfalques, para você ter uma ideia, o Cuca entrou hoje com 3 atacantes, mas 3 atacantes baixos, né? O Everton, o Antony são jogadores baixos, né? Então não tem aquela dinâmica de bola aérea. Mas a dinâmica do São Paulo, né? Pela bola no chão, prevaleceu bastante porque o meio-campo estava muito consistente na marcação e os 3 atacantes com liberdade para poder criar lá na frente. Eu acho que o Cuca, no segundo tempo, quando entrou o Hernanes, muda o meio-campo porque tem mais qualidade técnica. O Hernanes chega muito bem, tanto é que o gol dele foi assim: chegou de trás, como ele sempre, bem seu estilo, e bateu na saída do goleiro do Fortaleza. Lá na ponta da área, né? Exatamente. Ele correu 70 metros para poder chegar na área e fazer o gol. Quer dizer, então acho como se fosse centroavante. Quando ele estiver bem fisicamente, Chico, com certeza ele vai jogar o tempo todo, até porque o São Paulo precisa abrir mão do terceiro volante e colocar o Hernandes, porque mas a qualidade ao Campeonato Paulista, ele já está bem, né? Está melhor. Sim. Não, ele está melhor. O Cuca tem preservado ele por conta disso, a parte física. O Lisieiro de novo teve problema hoje, hein? Que coisa esse rapaz. Exatamente, ele voltou de contusão. Nossa, impressionante. E voltou a sentir de novo, né? E ele é muito importante para esse sistema do São Paulo, porque ele é um volante, entre aspas, mas ele tem saída de jogo. Chegada. Ele é muito bom jogador. Ele chuta bem de fora da área, né, Flávio? Então, acho que o Cuca, como arma bem as suas equipes, né, toda a equipe que passou, ele sempre arma bem as suas equipes. Ele tem um sistema de jogo já pré-definido, né? É claro que com exceção dos desfalques, ele foi obrigado a improvisar hoje, mas a improvisação dele é uma improvisação que no Paulistão já vinha dando certo, né? Com o Hudson na lateral direita e o Hernanes pelo meio. Então, acho que quando você improvisa e o time todo está numa consistência boa, aí não tem margem de erro grande. Ô, Flávio, desculpa, chamou a atenção também, já há um tempo, né, o trabalho do Rogério Ceni no Fortaleza, mas é um futebol bonito de se ver também. Tanto que o Fortaleza, em algumas oportunidades, poderia ter aberto o placar, ter feito gols. Primeiro tempo, principalmente. Especialmente. A gente tem falado muito de treinador, de postura, e o Rogério Ceni já tinha mostrado isso no São Paulo, principalmente no começo do trabalho dele, talvez até por influência do próprio Osório. É técnico também que a gente defende, que vê o futebol de maneira ofensiva, né, que busca o resultado. Eu acho muito positivo para o futebol brasileiro e achei interessante também ele ter continuado no Fortaleza, porque com um time também com menos recursos, mais limitado, um elenco mais limitado, ele é mais um exemplo de que essa limitação, desde que bem trabalhada, bem treinada, pode apresentar um futebol bonito. Presidente Pérez, o Rogério Ceni é marcado positivamente, claro, no São Paulo,
Ou você entende que um dia ele pode trabalhar no Santos, no Palmeiras, no Corinthians? Como é que você vê isso? Pelo menos pela ótica de hoje. Olha, eu entendo que ele tem que jogar mais equipes pequenas ou médias, como o time do Fortaleza, e com certeza absoluta ele vai tirar esse estigma de ser do São Paulo, identificado com o São Paulo, que até é uma coisa bonita, né? Claro. Que ele teve uma passagem maravilhosa pelo São Paulo, grande goleiro, mas eu acho que ele precisa de algumas equipes, e aí sim é a hora de ir para um time grande, já sem... Hoje ainda é cedo, né? Eu acho que hoje é cedo, ele tem que passar por algumas equipes menores, na minha opinião. Ô Elton, como é que você responderia essa pergunta do Guilherme? Que futebol vai prevalecer? Futebol avançado que eu digo, bem ofensivo do São Paulo, ou futebol mais aqui atrás do Filipão? Como é que você vê? O que você está sentindo no momento do futebol brasileiro? O futebol brasileiro mudou muito, né? De alguns anos para cá. Os atletas brasileiros, eles têm mais base no futebol europeu agora. A gente que está copiando eles. Mas eu acho que para o futebol brasileiro, eu acho que o futebol ofensivo funcionaria melhor. Acho que o São Paulo se daria melhor bem nessa situação aí. Acho que ele ganharia mais em relação a esse estilo de jogo. Escuta, você é grandão pra caramba. Você vai pra frente e tenta fazer o gol de cabeça ou não? Nas bolas aéreas eu tenho que ir, né? É a minha oportunidade de estar tentando finalizar. Você conseguiu marcar algum gol? Fiz um gol no Campeonato Carioca e aqui também. O Miller, o São Paulo já tem condição de encarar um time do tipo assim do São Paulo, um time como o Palmeiras, ou ainda, porque o Cuca a gente não vê, mas o Cuca está com 5, 6 jogos. Já está pronto para isso? Tem condições desde que o time esteja completo, né? Acho que com o Pato lá na frente, com o Pablo, o São Paulo tem condições sim. Até porque clássico, você sabe muito bem que a rivalidade prevalece sempre, né? Agora é claro que a gente vê o Santos e o Palmeiras um pouco à frente do São Paulo e do Corinthians. O Cuca, pelo que você entende, é um técnico, ele entra no lado do ousado ou do lado mais conservador? Eu acho que ele entra no lado ousado, mas com restrições. Até porque, ao mesmo tempo que ele entrou hoje com 3 atacantes, ele entrou com 3 volantes. Quer dizer, então aquela... Tem um jeito meio próprio, né? Ele ainda é um dos poucos que joga com marcação individual. Sim, um negócio sim. meio curioso, né? Sim, nada contra, mas assim, eu gosto de futebol ofensivo. Né? Mas assim, nada contra o que eu digo, é uma ideia de jogo dele e acabou. E ganha, né? Ele tem conseguido o resultado. Exatamente. Aqui acontece o seguinte, quando o São Paulo estava muito exposto no meio campo, quando você tem um meio campo fraco na marcação, estoura na defesa. Ele reforçou o meio campo e aí os zagueiros estão mais tranquilos agora. Até porque com 3 zagueiros, você tem que proteger a defesa, né? 3 volantes, você tem que proteger a defesa. Mas eu acredito que o Hudson não pode jogar na lateral. Porque você tem um lateral de ofício, coloca o lateral de ofício, o Igor Gomes, tá ali, o Igor Vinícius, né? Tá ali. E tem o Bruno Pérez também. Né? Exatamente. Dois laterais, para que você vai colocar o Hudson lá de lateral? Deixa ele de volante, pô. Só abre mão de um volante porque o Hernanes não é um volante que fica parado ali. Então acho que ele vai ter que ter essa sensibilidade na frente, até porque quando jogar contra os times de qualidade, Santos, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, aí já é uma outra coisa. Não, e fico imaginando que pensa os laterais, né? 2 laterais de ofício. Aí vai lá o técnico e põe um volante improvisado. Os caras ficam pensando assim, pô, tô com moral aqui, hein? Mas só um pequeno detalhe, melhorou o time, né? Tudo bem, mas... Esse é um pequeno detalhe. O time não ia nem se classificar, ele meteu contra o São Caetano e funcionou. Flávio, o treinador às vezes tem confiança no jogador, não tem confiança em outro, né? A gente tem que respeitar a vontade do Cuca. Eu acho que ele está certo. Se ele confia no Hudson, coloca o cara na lateral direita. Alguma coisa o Hudson vai fazer. Não, e hoje, quando ele tentou jogar com o jogador eu entendo o Miller, tá certo. E até o certo, pô, o cara está... Mas a verdade é que quando ele reforçou aquele lado, ele reforçou mais o meio campo e a coisa andou. Como é que foi no Santos, presidente, o Cuca? Ele ajeitou rápido a casa lá, né? Não, no Santos ele foi muito bem, né? Ele pegou a equipe estava quase que entre os 4 que ia cair. Aí eu tive a ideia, liguei para o Cuca, trouxe ele para o Santos. Eu acho que ele teve uma passagem muito boa pelo Santos. Ele é um motivador, é um cara de vestiário. Também na pré-eleição que ele faz é impressionante. O que ele fala na pré-eleição acontece.
coincide com o jogo. Então ele foi muito bem no Santos, um grande treinador, né, com o objetivo de levar a equipe, não conseguiu levar para a Libertadores, mas ficou próximo ali, né? O time deu uma decaída nas últimas rodadas, ele já apresentava um problema do coração e já conversava muito com a gente. Mas é um baita treinador, eu acho um treinador top e joga para frente também, e sabe se defender na hora que tem que se defender. Verdade. Ô Miller, o time do São Paulo, o Cuca nunca perdeu a identidade do São Paulo, né? Falava-se muito que ele tinha muito contato com o Juvenal, que ele falava toda hora com o Juvenal. Ele sonhava com essa volta. A impressão que a gente tem é que para ele é um desafio bacana, porque muito se falou da volta do Cuca. Até porque, Flávio, quando todo mundo fala, sempre o torcedor lembra do Cuca, o Cuca que armou o time que foi campeão mundial, que conquistou o tricampeonato mundial. Então, todo mundo queria, o torcedor são paulino, que o Cuca tivesse uma continuidade maior no clube, né? Que ele armou a equipe e depois foi embora. E depois fez os seus trabalhos aí em Botafogo, foi muito bem, por sinal. Então, agora, esse desafio para o Cuca é diferente, porque agora o São Paulo terá paciência com ele e ele também terá toda a estrutura para poder, pelo menos, ficar esse ano todo no São Paulo e mostrar resultado positivo, né? Porque o time grande, você sabe muito bem, que vive de títulos, né? E o São Paulo não é diferente. Então, quando ele chegou, ele disse, olha, o time vai brigar por títulos. E aí está muito bem essa declaração dele, porque o São Paulo tem muita qualidade hoje, é diferente do Paulistão, então acho que tem que brigar pelo título mesmo brasileiro, até porque tem concorrentes muito fortes. O Cuca é um técnico maduro, né? Sim, e esse sem que é o dúvida. negócio. O cara, quando é maduro, Flávio, é diferente. Você sabe uma coisa legal? Ele faz coisas do arco da velha, como se falava na minha época. Uma ele coisa tem mais legal que confiança, tem, né? que eu acho que é legal, a gente fala muito do técnico segurar emprego, porque, né, infelizmente, sai toda hora. O Cuca é um cara rico. O que tem que ver uma coisa? Tem que ver que ele não precisa segurar emprego. Sim, o Filipão são os caras que... deu na telha, o cara é diferente de um cara que está começando, que precisa se estabilizar e tal. O cara pode até ter uma grana. Abel Braga. Mas esses caras, isso ajuda. O cara ganha, ele tem até mais coragem. O São Paulo, ele chegou lá, é um cara resolvido. Ô, Flávio, é aí que entra o dilema da cultura do futebol brasileiro. Um clube grande, num campeonato brasileiro que é muito difícil, o presidente está aqui, ele sabe disso. Você coloca um treinador lá, emergente, lembra o Jair Ventura no Santos? Ele foi muito mal. Foi mal. Ele não armou. E olha que ele pegou um time então? muito bom. A garotada. Tinha Gabigol ainda, né, presidente? Tinha, Gabigol. Aí chegou o Cuca, em 5 Bruno rodadas Henrique. o time. Exato, o time subiu assim assustadoramente. Quer dizer, ele era um treinador, assim, além de ser jovem, ele não é bom treinador, o Jair Ventura, na minha opinião. Diferente de outros treinadores emergentes. Então, acho que um time grande, principalmente, ele precisa desse treinador. Filipão, Mano Menezes, Luxemburgo. Quer dizer, esses treinadores chegam num time grande, a diretoria, a torcida, principalmente os jogadores, vão respeitar aquilo que ele fala. Tudo que ele fala, o jogador vai, peraí, esse cara ganhou 3 títulos brasileiros, 5 títulos brasileiros, 3 paulistas, quer dizer. Então ele tem cabedal, moral para falar com o jogador.